Começando a gravação, para todos aí de novo, bom dia. Vamos querer, né? Ó, são exercícios englobando os dois tópicos, tá? Que a gente viu, anteriores, né? Não só pirâmides, mas a gente também vai falar de prismas. Porque aí na segunda-feira eu começo cilindros, né? E são corpos redondos. Eles não são mais poliedros, né? Porque as faces não vão ser mais polígonos. Aí eu gosto de fazer essa pausa um pouco, fazer uns exercícios de revisão quando a gente tem tempo, e a gente tem. Então vamos lá. Aquele esquema, né? Vou resolver os exercícios, vou pedir que você constante. Vai, com certeza vai. Corpos redondos, né? Então você vai ter esfera, você vai ter cilindro, vai ter cone. Com certeza vamos relembrar aí áreas de círculo. Né? Voltando, e com certeza vai ter pi no meio. Vamos lá, gente. Vamos seguir esse esquema. Vou resolver os exercícios, vou pedir para vocês prestarem atenção. Se tiverem dúvida, me avisem, tá bom? E aí, hoje eu devo colocar mais uma listinha de exercícios para vocês, valendo até quarta-feira, tá? Valendo até quarta-feira, que vem, né? E aí, segunda-feira, a gente vai se ver pessoalmente, vai matar um pouco as saudades, mas vamos continuar mantendo esse Moodle aí para eu ter um controle do que vocês estão estudando. Um prisma reto tem 20 centímetros de altura, né? Tá bem indicado aqui, 20 centímetros de altura, o prisma é reto. Prisma reto quer dizer que ele não é inclinadinho, né? Ele não é oblíquo, né? Isso quer dizer que as bases do prisma estão uma em cima da outra. A sombra de uma está bem em cima da outra. Se eu acender uma lâmpada aqui em cima, né? Essa lâmpada vai fazer a sombra a sombra da primeira vai projetar bem em cima da sombra da segunda. Cada uma das bases é um trapézio retângulo. Só para constar, queridos, aí está em perspectiva, mas um trapézio retângulo tem esse formato aqui. Deixa eu mudar de cor. Daqui a pouco eu conserto. Um trapézio retângulo tem esse formato aqui, ó. E o trapézio é retângulo porque ele tem dois ângulos de 90. As bases têm esse formato, tá bom? Vou até replicar as medidas aqui. 5, 6, aqui deu 10. E vou continuar. Ele tá dando. Ele falou um 13. Ah, tá. Ele deu 13 aqui embaixo. Com lados 5, 10, 13 e 6, né? 5, 10, 13 é igual aqui e 6, conforme a figura. Calcule a sua área lateral e calcule a sua área total. A área lateral do prisma funciona igual à área lateral da pirâmide, tá? Só que no caso do prisma você tem duas bases, né? Então a área lateral vai ser a área desses polígonos que conectam as duas bases. Então a área lateral vai ser a área desse retângulo que está na frente, desse retângulo que está na lateral esquerda, na lateral direita, e desse retângulo que está no fundo. Então vamos lá. Área lateral. A gente vai ter que olhar os retângulos que conectam as duas faces do prisma. O primeiro mais fácil é esse da frente. Vai ser 13 vezes 20, né? Porque é a área do primeiro retângulo. Eu vou fazer tudo numa linha só aqui, porque não parece que vai me dar muito trabalho. Ó, o outro retângulo é 10 por 20. Mororó, por que você sabe que são retângulos? Porque ele está falando que o prisma é reto. Como o prisma é reto,
a altura coincide com a aresta lateral, ou seja, a aresta lateral é perpendicular à base, tá? Então, tudo aqui é ângulo de 90 e por isso é retângulo. Se tiver dúvida, me chama. Vezes 20 mais 6 vezes 20. Tá bom? A gente pode multiplicar tudo por 20, não tem problema, mas se você preferisse, você pode também colocar o 20 em evidência, também dá para fazer desse jeito, tá bom? Aqui vai dar 260, né? Porque é só multiplicar por 2 e colocar um zero. Aqui vai dar 200, aqui vai dar 100 e aqui vai dar 120. 460, 560, 680 centímetros quadrados. Tudo ok, pessoas? Beleza. Para chegar na área total, quem gosta de fórmula, no caso da área total do prisma, você pega a área lateral e soma a área da base, só que 2 vezes, né? Porque o prisma tem 2 bases. Eu vou botar aqui um pouco pro canto aqui. Aqui nesse canto, acho que vai dar certo. Eu até podia fazer assim, ó. Assim. Que aí eu separo a letra A da letra B. Então, a área lateral a gente já tem, só falta calcular a área da base. A base é um trapézio, né? Aí, assim, se você sabe a fórmula para a área do trapézio, você aplica. Eu vou escrever ela aqui. Ela ajuda, mas também não é um negócio assim... Você pode não lembrar dela, tá? Mas a área da base vai ser a mesma coisa que a área de um trapézio, que a base é um trapézio. E a fórmula da área do trapézio é base grande mais base pequena vezes altura, tudo isso sobre 2. Isso é a fórmula da área do trapézio, tá? As bases são os lados paralelos, no caso 13 e 5, né? O 6 e o 10 não são paralelos porque eles concorrem aqui em cima. Ó. Se continuar, eles se encontram, tá? Então, essa é uma das formas de calcular a área. A área da base, então, vai ser 13 mais 5 vezes 6 dividido por 2. Então, aqui a gente vai ter 18 vezes 3, né? Que eu simplifiquei esse 6 com esse 2 aqui, fiz a conta dentro do parênteses. A área da base... 3 vezes 8, 24, vai 2. 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. 54 centímetros quadrados. E aí, para terminar a questão, você vem aqui e completa. A área total vai ser igual a 680, que a gente achou da área lateral, mais 2 vezes a área da base, 2 vezes 54. A área total, então... vai ser 680 mais 108. Né? Que 2 vezes 54 é 2 vezes 50, mais 2 vezes 4. Né? Então, é 100 mais 8. Então, a área total é igual a 788 centímetros quadrados. Fechou. Dúvidas? Ok, então vamos descer aqui. Próxima. Se alguém tiver dúvida, pode falar, viu? Não é essa, é essa aqui. Vamos lá.
as dimensões, vou começar então, as dimensões, ou seja, o comprimento, a largura e a altura de um paralelepípedo reto retângulo são inversamente proporcionais a 1/2, 3 e 2/3. Nessa altura do campeonato, você pode ficar, talvez tenha muita informação aqui. Eu primeiramente faria um esboço de um paralelepípedo reto retângulo, né? Faço aquela técnica clássica de fazer 2 retângulos repetidos aqui, ó, e depois conectar os cantinhos, técnica da vovó, para desenhar paralelepípedo. Legal? E agora tem essa questão aí dos números serem inversamente proporcionais aos números 1/2, 3 e 2/3. Só para a título de curiosidade, o menor de todos é 1/2, então aqui é o comprimento. Não precisa pensar nisso não, tá? Eu tô só deixando o desenho aqui relativamente mais bonito. Altura e largura, pronto. Só para ficar claro, mas você não precisaria nem escrever isso. Eu só vou colocar essas letras aqui para a gente relembrar ou aprender o que são grandezas inversamente proporcionais. E aí, o que são grandezas inversamente proporcionais? Provavelmente aí vocês que pegaram uma questãozinha ou outra para estudar para o Enem, isso aí já deve ter aparecido em algum momento. Alguém se arrisca? Problema não. Olha, grandezas inversamente proporcionais, de um jeito muito grosseiro e errado, você aprende quando você está fazendo regra de 3, vocês aprendem ou ouvem falar que são grandezas quando uma aumenta, a outra diminui, né? Isso não está completamente certo, tá? Porque na verdade, são grandezas que quando uma dobra, a outra divide na metade. Quando uma triplica, a outra divide por 3. Isso são grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, por exemplo, velocidade e distância são grandezas inversamente proporcionais. O que significa dizer que se você vai 2 vezes mais... Aliás, falei bobagem. Velocidade e tempo são grandezas inversamente proporcionais. O que quer dizer que se você vai 2 vezes mais rápido, você percorre a mesma distância na metade do tempo. Então, uma dobra, a outra cai na metade. Se você for 3 vezes mais rápido, se a sua velocidade for 3 vezes maior, você percorre a mesma distância em 1/3 do tempo. Tá? Mas, Mororó, como é que a gente equaciona isso daí? Bem simples, ó. Quando eu falo que 2 grandezas são inversamente proporcionais, por exemplo, A e B, o que eu quero dizer é que A... tem 2 maneiras de escrever isso, tá? Então eu vou escrever da maneira sem fração primeiro. Uma das maneiras de escrever isso é que quando eu multiplico as duas grandezas, elas dão sempre a mesma constante. No caso lá da velocidade e do tempo, né, eles têm até uma fórmula. Velocidade vezes tempo é igual à distância. Acho que provavelmente vocês veem o T aqui embaixo, né, que vocês veem V é igual delta S sobre delta T, né? Então vocês podem ver assim. Mas tanto faz, né? A mesma coisa.
Então, uma outra forma de escrever isso é que A é igual a K dividido por B. Esse B é uma constante, tá? Que você não sabe quanto é, mas ela é fixa. Aqui, matematicamente dizendo, eu tô falando aquilo que eu tô representando aquilo que eu falei em português, ó. Se essa multiplicação aqui tem que dar 10, ou melhor, se essa multiplicação aqui tem que dar 100, por exemplo, a gente pode ter aqui 4 e aqui 25, né? Espero que eu não esteja explicando muito. Isso dá 100. Para continuar dando 100, se eu dividir essa aqui por 2, eu tenho que multiplicar a segunda por 2, né? Para a multiplicação continuar dando 100. Então, uma diminui e a outra aumenta, mas em termos de multiplicação, né? Então, é assim que a gente escreve grandezas proporcionais, tá? Então, no fim das contas, como que é o jeito prático de trabalhar com isso daqui? Quando você vir numa questão escrito alguma coisa do tipo, no caso aqui, não vou nem falar de comprimento, vou falar de inversamente proporcional, você simplesmente vai ter que escrever a questão desse jeito aqui, ó. Você vai pegar então, e ao invés de escrever comprimento, você vai escrever K dividido por 1/2. Igual tá aqui. Então você não precisa... Se você pegar a largura ela é inversamente proporcional ao 3, né? Ele não falou respectivamente, mas... Estou considerando que seja, mas não vai fazer muita diferença. Você pega K e divide por 3. E se a altura é inversamente proporcional a 2/3, você pega uma constante que é K e divide por 2/3. Vou botar assim entre parênteses para não ficar meio estranha essa simbologia aqui. O certo era escrever aqueles trações, né? Na prática, você nem precisaria escrever altura, largura e comprimento. Alguém teve dúvida em relação a isso aí? A resposta pode ser sim, professor. Tive dúvidas. Explica melhor. Vocês entenderam mesmo? Vocês podem se manifestar, viu? Eu deixo. Então eu vou continuando aqui. Feito isso, fica mais fácil fazer a questão porque está tudo em função de K agora. Aqui eu posso ajeitar, né, usando aquele princípio lá, aquela regrinha da divisão de frações, né? Divisão de frações, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se fizer isso aqui com K dividido por meio, vai dar 2K. E se fizer isso aqui com K dividido por 2/3, vai dar 3K dividido por 2, tá? Então, esses são os valores que a gente vai usar. A área total desse paralelepípedo é 300 centímetros quadrados. Então, se eu calcular a área de todo mundo, tem que dar 300 centímetros quadrados. Então, vamos lá. Área total. Como é que eu calculo a área de todo mundo aí nesse caso? Eu tenho que pegar a área desse retângulo e multiplicar por 2. A área desse retângulo e multiplicar por 2. Aí a área do retângulo de cima e multiplicar por 2. Só que está tudo com letras K, não tem problema. Então a gente vai uma de cada vez fazendo. Por exemplo, esse cara daqui, o retângulo da frente, ele fica 2K vezes 3K sobre 2. Essa aqui seria a área do retângulo da frente. Eu estou botando esse parêntese só para tu não se perder, tá?
Aí eu vou somar com 2 vezes o retângulo aqui da esquerda, que vai ser isso vezes isso, ou seja, k sobre 3 vezes 3k sobre 2. Mais 2 vezes, a gente pegou o retângulo da frente e o de trás, o da esquerda e o da direita. Falta o retângulo de baixo, que vai ser k sobre 3 vezes 2k. Uma equação. Vai dar 300. Se eu multiplicar tudo isso aqui, ó, tudo que está no numerador, fica 4 vezes 3, 12, k ao quadrado, só que está dividido por 2. Então, esse 12 vai virar 6. Então, vai virar 6k ao quadrado. Aqui é de novo, ó, se todo mundo que está no numerador dá 6. Né? Porque tem um 2 aqui e um 3 aqui. Então, 6. E no denominador também dá 6. Então, vai cancelar. Então, aqui vai dar k ao quadrado. E aqui todo mundo que está no numerador dá 4 e o denominador dá 3. Então vai ficar fração mesmo. Vai ficar 4k ao quadrado dividido por 3. Então a gente tem 2k vezes... a gente tem 2k vezes 3k sobre 2, que é o da frente e o dos fundos. A gente tem k sobre 3 vezes 3k sobre 2, que é o da esquerda e da direita. E a gente tem o k terço dividido por, multiplicado por 2k, que é o de cima e o de baixo. O que a gente pode fazer aí? Multiplicar todo mundo por 3. Multiplicar todo mundo por 3, porque aí acaba com... Deixa eu ver se acaba com o denominador, né? Aí vai dar aqui 18k ao quadrado. Aqui mais 3k ao quadrado, e aqui vai dar 4k ao quadrado. Então, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Isso aqui vai dar 900 igual a 25k ao quadrado. Isso é uma equação do segundo grau simples. Esse 25 passa para o outro lado dividindo, então k ao quadrado vai ser igual a 900 dividido por 25. Essa conta dá para fazer de cabeça, porque cada 4 moedinhas de 25 centavos dá 100, né? Porque dá R$1. Mas, ou então você pode fazer na mão mesmo, isso aqui vai dar, ou você faz na calculadora mesmo também, isso aqui vai dar 36. Isso quer dizer que o k pode ser duas coisas. Ele pode ser mais a raiz de 36 ou menos a raiz de 36, né? Então aqui as minhas respostas possíveis vão ser, eu vou botar aqui mais e menos, apesar de ter um símbolo para isso, eu não sei digitar ele aqui. Então as respostas vão ser 6 positivo ou 6 negativo. Com certeza essa resposta aqui não vale. Essa daqui é negativa. Então, a resposta mesmo é essa. Quer dizer, a resposta é entre aspas, né? O valor de K. Porque o que eu quero descobrir na verdade? O volume. Só que para descobrir o volume, lembrem que no caso do paralelepípedo, o volume é o produto das dimensões. Como está tudo em função de K, é só multiplicar todo mundo. Eu posso substituir aqui então, ó, então o 2K aqui vai dar 12, né? Porque vai dar 2 vezes 6. Aqui vai ser 6 dividido por 3, que vai dar 2. E por último, aqui vai ser 9. Porque você vai pegar 6 dividir por 2 e depois vai multiplicar por 3. Então o volume aqui simplesmente é 9 vezes 2 vezes 12. Que vai dar 18 vezes 12. Que é... Então, vamos escrever aqui, né? 18, 12... podia fazer 180 mais 36, mas não. Vamos fazer aqui.
2 vezes 8, 16, vai 1, dá 8, dá 10, 206. Conferindo aqui, porque o sono impera. É 216, né? Esqueci de somar 216 centímetros cúbicos. Quem teve dúvida, é hora de falar. Dúvidas? No. Ok. Sabiam dessa aí, das grandezas inversamente proporcionais? Opa, show de bola. Show de bola. Então vamos para a próxima. Em um prisma hexagonal regular. Então calma aí. O que é um prisma hexagonal regular? É parecido com pirâmide regular, tá? Os conceitos são os mesmos. Então, prisma regular quer dizer que é um prisma reto. Isso quer dizer que o centro da base projeta... Não, minto. Quer dizer que a aresta lateral combina com a altura, é igual à altura, né? Além disso, quer dizer também que a base é um polígono regular. Isso quer dizer que todos os lados e todos os ângulos são iguais. Todos, não vou nem escrever isso todos. Lados iguais e ângulos iguais. Aí, consequentemente, o centro da base vai projetar, os centros das duas bases vão se projetar. Quer dizer mais alguma coisa? Ah, sim, que as arestas laterais são todas iguais. Alguém quer entrar na aula. Gente, não esqueçam de marcar presença, tá? Isso quer dizer que as arestas laterais são todas iguais à altura. Ou seja, o prisma não está inclinado, né? Coincidem com a altura. Então, vamos desenhar um negócio desse. Só para a gente se situar, não precisa ser a perfeição do desenho, tá? Mas alguma técnica a gente precisa ter. Para desenhar um prisma hexagonal, eu costumo fazer assim, coloco um pedaço... para o prisma ser regular, mas como ele está inclinado, eu acho legal fazer um parecer maior do que o outro, né? Aí aqui eu fiz um pequenininho e um alto. Aqui eu faço o contrário, eu faço um alto paralelo com esse ali e um outro pequenininho. Poderia até fazer mais inclinado e voo. Aqui a gente tem a vantagem de puxar assim, ele fica mais. Aí aqui eu também faço a mesma coisa. Pronto. Aqui tem uma borracha em algum lugar. Pronto. Não precisa ser a perfeição do mundo, mas só para ter um capricho, né? A gente tem que ter capricho na hora de fazer as coisas. Ctrl+C, Ctrl+V, estou repetindo aqui. O prisma é reto. Se ele não fosse reto, essa base aqui poderia estar aqui inclinada em relação a essa, né? Poderia estar aqui. Mas como o prisma é reto, essas são as linhas que estão na parte da frente. E se você quiser ter algum cuidado,
Opa. Acho que eu fiz o melhor que eu pude. Eu fiz o melhor que eu pude com os dispositivos online aqui. Pronto. Ok? Só para se situar, a altura é raiz de 3, então vou colocar aqui o valor. A altura. A altura coincide com a aresta lateral, então estou marcando aqui na aresta lateral, tá? Agora, ele falou um negócio interessante. A área lateral é igual à área de uma das bases. Isso aqui é uma informação extra, né? Que não costuma aparecer nos exercícios. Isso é uma característica específica desse cara. Então é importante escrever. A área lateral é igual à área da base. Então agora isso aqui é um problema de álgebra, né? Eu consigo escrever a área lateral? Consigo, porque eu sei que tem 6 retângulos aqui. E eu sei que a área do retângulo é isso vezes isso, né? A basinha vezes a altura. Só que eu não tenho a basinha, então eu vou chamar de x. Como todo mundo é igual a x, todos os retângulos vão ser x por raiz de 3. Então a área lateral vai ser 6 vezes x raiz de 3. Ok ou não? Vou até botar um x aqui. Se tiver dúvida, fala. Em compensação, a área da base é um hexágono regular. A gente já viu e tem visto nas últimas aulas a fórmula para a área de um hexágono regular, que é 6 vezes o lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Ô, Mororó, tem que saber isso? Tem que. Se não lembra da onde veio essa fórmula, pega lá a primeira aula, acho, de pirâmides, eu demonstrei isso. E em algum momento antes eu demonstrei também. Expliquei por quê, né? Olha que alegria, o que a gente vai descobrir nessa equação aqui? O valor do x, né? Ou seja, o valor da aresta da base. Essa é uma equação boa, porque a gente consegue cortar, por exemplo, o 6 com o 6. A gente consegue cortar também a raiz de 3 com a raiz de 3. Feito, a gente podia cortar até mais coisa, mas eu não vou fazer isso agora. Quando a gente terminar de fazer essa conta, a gente vai chegar à conclusão que x é igual a x ao quadrado sobre 4. Essa é uma equação de segundo grau incompleta do tipo 2, ou seja, aquela que falta a letra, o coeficiente C, ou seja, aquela que falta o termo independente. Não precisa usar aquela fórmula para resolver a equação de segundo grau, nem some produto aqui. Aqui você só simplesmente ajeita, né? Acaba com a fração aqui, que não é muito legal. E daí, do mesmo jeito que eu cortei um 6 aqui e um 6 do outro lado da equação, porque eu estava dividindo a equação por 6, aqui eu posso dividir a equação por x, quase certo. Mororó, eu posso cortar letras? Pode, só tem que pagar uma pequena taxa por isso. Conclusão, x, vai sobrar 4, né, na esquerda, igual a x na direita. Né? Se você quiser e preferir, escreva x igual a 4. A única taxa que você tem que pagar quando você corta uma letra numa equação é que você tem que adicionar uma resposta. E essa resposta é sempre o trecho com letra que você cortou, no caso x aqui, igual a 0, tá? Pronto, é uma equação de segundo grau com 2 respostas. Com certeza, a resposta é x igual a 4, porque a gente não pode ter uma aresta de tamanho de comprimento 0, né? X então é igual a 4 metros. E agora a gente está apto a calcular o volume, né? Porque para calcular o volume de um prisma, lembra, tem que fazer sempre a área da base vezes a altura.
Mas tem que lembrar se divide por 3 ou não. Como não tem ponta, se você bater a mãozinha em cima, não vai sentir dor. Logo, não precisa dividir por 3. É só fazer a área da base vezes a altura mesmo. Volume da prima. Não, volume do prisma. A área da base, como a gente já viu antes, como a gente já aprendeu a calcular antes, é 6 vezes 4 ao quadrado, porque hoje a gente já descobriu o lado, raiz de 3 sobre 4 vezes a altura, que é raiz de 3. Que sorte! Feito para dar certo, né? Ó, dá para cancelar aqui 4, que está no numerador, que vai dar 16, né? Ô, droga. Que vai dar 16, aí, mas você mata esse 4 aqui com o 4 do denominador e pronto. Tudo que tinha no denominador acabou. Então o volume do prisma vai ser 6 vezes 4, que é 24, vezes as duas raízes de 3, que vai dar 3, né? Raiz de 3 vezes raiz de 3 é 3, sabemos. 3 vezes 20 é 60, 3 vezes 4 é 12, então isso aqui vai dar 72 metros cúbicos. Também conhecido como 72 mil litros. Dúvidas? Vocês estão voando, hein? Pô, estão afiados, estão afiados. Posso botar numa prova isso tranquilamente? Aí botou o fator emocional, né? Mororó sacana. Tá, mas se eu puser numa lista de exercícios e falar assim, me entrega daqui a 3 dias, mas não pesquisa, tenta fazer sozinho. E aí? Técnicas avançadas de estudo. Vou para a próxima. 48, o número da questão. Quem chega? Aninha. Não esqueçam de marcar a presença que vai até às 9 horas, tá? Em uma pirâmide triangular regular, aí, bom, já está falando lá que a pirâmide é regular, né? Então a gente já sabe que é uma pirâmide que é reta. E isso quer dizer que o vértice projeta sobre o centro da base, que é um polígono regular, né? Isso quer dizer que todas as arestas laterais são iguais também. Nesse caso, cada aresta lateral mede o dobro da medida de cada aresta da base. Um problema também bem algébrico. Calcule a medida de cada aresta da base dessa pirâmide. Vamos fazer o desenho. De novo, só para situar, né? O que é uma pirâmide regular? O que quer dizer isso? Já falei, mas vou falar de novo. É uma pirâmide reta. Que nesse caso quer dizer que todas as arestas laterais são iguais. É uma consequência, né? Mas pode ser também uma definição, não tem problema. Porque se as arestas laterais são iguais, com certeza a pirâmide tem que ser reta. E além disso, quer dizer que a base é um polígono regular. A única base, né? Base regular.
Quer dizer que todos os lados e ângulos são iguais entre si, né? Os lados são iguais e os ângulos são iguais. Então, vamos lá. Vamos desenhar isso aqui. Como a base é triangular, eu já sei que o meu triângulo é equilátero. Deixa eu ver se dá para rotacionar essa figura um pouco. Ah, dá. Pronto. Agora a gente faz um vértice. Lembra que o centro da base está mais ou menos no 2/3 aqui do triângulo, né, que é equilátero. Então o vértice está mais ou menos aqui. E aí você puxa para cá e para cá. Pô, Mororó, consigo enxergar direitinho que isso é uma pirâmide. Aí outros vão falar assim, pô, não, professor, para mim isso é uma pipa. Lascou. Tem que treinar a visão um pouquinho, não tem jeito. O máximo que eu posso fazer é botar essa única linha que está pro fundo aí pontilhada, vai dar uma força, né? E agora a gente é capaz de marcar as informações. A pirâmide tem 3 metros de altura, então... Opa, voltar para a linha normal aqui. Aos patrocinadores aí nos avisando que a gente tem que dar um intervalo comercial. Ixi, eu nem tinha visto essa pipa. Agora não vai mais não conseguir ver, né? Mororó, você estragou a minha perspectiva tridimensional. Acabou com ela. A altura mede 3 metros. Tá? E ele está falando que cada aresta lateral, ou seja, cada uma dessas 3 linhas aqui na lateral, medem o dobro da medida da aresta da base. Então, ou seja, se eu chamar a aresta da base de x, a aresta lateral tem que medir 2x, todas elas. Eita! Pronto. Legal. O que nós sabemos? O que ele quer? A medida de cada aresta da base. Ou seja, ele quer o valor de x, né? Aí a gente sossega. A gente sabe que com pirâmides é importante a gente fazer sempre tentar fechar um triângulo retângulo, né? Eu estou fechando esse triângulo retângulo aqui com a altura, com esse pedaço que está em azul, que a gente já viu ele antes, e com a aresta lateral. Esse triângulo é retângulo e ele está meio inclinado para trás. Vocês conseguem ver isso? Está meio girado para trás, na verdade. É isso que a gente vai usar para resolver o problema. Vamos lembrar que a base é um triângulo equilátero. E como a pirâmide ela é reta, o vértice da pirâmide ele projeta bem no centro da base, ou seja, ele está batendo bem no meio do triângulo equilátero. E a gente discutiu sobre isso semana passada. O triângulo equilátero, o centro dele não é assim, não é muito natural de enxergar onde é o centro do triângulo equilátero, né? Por exemplo, igual o quadrado, vocês lembram disso? No quadrado era mais difícil você visualizar. Não, no quadrado era mais fácil de você visualizar, né? Porque esteticamente, né, os olhos não se enganam no caso do quadrado. Agora, no caso do triângulo equilátero, engana um pouco porque o centro dele é mais embaixo, né? O centro do triângulo equilátero é aqui, nesse ponto. E a gente discutiu nesse ponto aqui, né? E esse ponto não é um ponto qualquer, né? Esse ponto ele acaba dividindo a altura em partes 1/3, 2/3, né? Então a parte azul é o dobro da parte vermelha. Em outras palavras, a parte azul é 2/3 da altura. Vocês lembram disso?
Quase isso, Joy. Aí você botou a medida da parte vermelha. A parte vermelha é a altura, que é L, raiz de 3 sobre 2 sobre 3. Como a parte azul é o dobro, então aqui eu vou até botar em vermelho, né? A parte azul é quase isso. Só que ela é dobrada. Ela é o dobro do terço da altura. Ela é 2/3 da altura. Então a gente vai achar essa parte azul e depois vai fazer um teorema de Pitágoras sem problemas. Isso aí. Isso aí, isso aí. Então vamos lá. Parte azul. Vai ser 2 vezes o L. A gente não vai poder fazer muita coisa, né? Porque só vai dar para melhorar ali, porque a gente não sabe o valor do L, né? A gente chamou de X aqui, né? Então vai ficar... A única coisa que a gente vai poder fazer é botar isso aqui, X raiz de 3 sobre 2 sobre 3. Igual colocou ali na fórmula. Mas as vantagens que a gente pode tirar disso aqui é o seguinte: o 2 está multiplicando e o 2 aqui dentro do parênteses está dividindo. Então eu posso cancelá-los. Então a resposta aqui da parte azul vai ser x raiz de 3 sobre 3 só. Essa é a partezinha azul. Pronto. Vou até circular em azul aqui. E agora acabou o problema, porque nós somos capazes de fazer um teorema de Pitágoras onde todas as variáveis envolvem x, né? Então a gente mata o problema agora. Então, quem é a hipotenusa aqui nesse triângulo? O ângulo de 90 está aqui, né? Então a hipotenusa está para lá, sendo observada pelo ângulo de 90. Né? Então vai começar com 2x. Então vai ficar 2x ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais a parte azul ao quadrado. Então a gente vai ter 4x ao quadrado igual a 9. A parte azul a gente acabou de descobrir que é x raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. E elevar isso ao quadrado é muito fácil, é só elevar para todo mundo. X ao quadrado fica x ao quadrado mesmo. O raiz de 3 vira 3. Eu vou jogar ele aqui só para o começo para não ficar esquisito. E o sobre 3 vira sobre 9. Para resolver essa equação singela, primeiro nós vamos matar o denominador. Como só tem um denominador, é só multiplicar todo mundo por 9, que ele some. Então, 9 vezes 4 dá 36x ao quadrado. 9 vezes 9 dá 81. E o 3x ao quadrado vai se repetir, porque quando multiplicar por 9 vai matar o denominador. Quando eu jogar para a esquerda, isso vai dar 27x ao quadrado igual a 81. X ao quadrado vai ser igual a 9, a 3, né? 3 vezes 7, 21 vai 2, exatamente, claro. E por fim, o x vai ser raiz de 3. Vamos ver se a questão já acabou, né? Questão acabou? Ele quer saber quem é a aresta da base dessa pirâmide. Olha aqui para a figura para não se perder. Quem é a aresta da base é x. Então pronto, acabou. Essa é a resposta.
raiz de 3 metros. Ou 1,7 metros aproximadamente, né? 1,71 metros. 1,71 m. E eu acho que, deixa eu ver aqui, temos 2 minutos. Vamos fazer aquela, professor, como chegou no 27x ao quadrado. Assim, Joy, eu errei. Eu quis muito que o resultado desse uma coisa e aí acabei... Que mororó, você é um doente. Pô, que horror, hein, mororó? Aí ficou feio, mororó. Calma aí, vou consertar as coisas. 33, né? 33, né? Tô consertando agora. 36 aqui, né? Queria muito que desse um negócio e não deu. 33. Aí, na verdade, não é nada disso. Muita emoção de vocês estarem entendendo. Vai ser isso aqui. X, então, ao quadrado, vai dar para simplificar isso aí por 3. Aí vai dar 27 sobre 11. Vai dar um número bem legal, hein? Vou até ver se isso... Não, acho que não tá, não. X vai ser a raiz disso daí, né? Ai, ai, ai. E daqui a pouquinho a gente volta e conserta isso. Não, acho que dá para colocar aqui. Aqui vai dar 3 raiz de 3 sobre 11. Sobre raiz de 11. Racionalizando isso aqui vai dar 3 vezes raiz de 33 sobre 11. Que horror. Metros. Nada legal. E é isso. Daqui a pouquinho a gente volta. Voltei a gravar aqui. E agora a gente faz mais um exercício. Tem uma pirâmide de altura 30 centímetros. A base é um trapézio isósceles. De lados 5 raiz de 5, 5 raiz de 5, 20 e 40 centímetros. Calcule o volume dessa pirâmide. Não precisaria fazer o desenho, porque ela pede uma coisa bem rápida aqui. Essa questão sai só com a aplicação pura da fórmula. Mas só para exercitar, eu vou desenhar aqui o que é um trapézio isósceles, tá? Eu não cheguei a comentar no outro exercício, mas a outra maneira que tinha de calcular a área do trapézio isósceles era cortando ele, né, em triângulos e em retângulos, né? Por exemplo, aqui, né? A outra forma de calcular a área do trapézio seria assim, eu divido aqui, calculo a área desse retângulo, vai dar 6 vezes 5, 30, né? E como aqui é 6 também, aqui vai ser 13 menos 5, vai ser 8, né? Então seria 8 vezes 6 dividido por 2, né? 6 vezes 8 dividido por 2. Aí você somaria tudo. É uma outra forma de fazer. Que funciona. Quando eu estava falando sobre a questão, eu disse assim, que você pode usar a fórmula direta ou não. Nesse caso, claro, se souber a fórmula ajuda um pouco, né? Mas se não souber, nesse caso aqui também não vai sofrer muito não. Pode dividir em pedaços. Não vai perder tanto tempo assim. 40 centímetros, 20 centímetros, e aqui é 5
raiz de 5 centímetros e é igual do outro lado. De novo, trapézio é quando você tem um quadrilátero, né, com dois lados que são paralelos, só dois, e não mais do que isso. No caso, esse cara e esse cara. Os outros dois se encontram aqui em cima, se eu continuar. Nesse caso particular, os dois lados que se encontram, eles são iguais. Então a gente chama isso aqui de trapézio isósceles. Isso é um trapézio isósceles, tá? Do mesmo jeito que antes, eu posso calcular... aqui a fórmula já vai ser... do mesmo propósito, né? A fórmula, saber a fórmula ou não vai atrasar muito aqui nesse caso. Eu vou usar a fórmula. Eu vou desenhar esse trapézio aqui em perspectiva, tá? Então ele vai estar um pouco... Ele vai estar um pouco inclinado assim. Não me lembro de ter desenhado um trapézio em perspectiva antes. Eu não sei se é a melhor forma de desenhar assim. Acho que não, vai ficar bem ruim. Acho que a melhor forma seria alguma coisa mais ou menos assim. Vou fazer tudo aqui de novo. Quer dizer, se eu já desenhei o trapézio em perspectiva, eu não lembro também, né? Pode ser de frente. Pode ser de frente. Acho que não vai ficar tão ruim se eu fizer ele de frente, não. Eu acho que não. Vou fazer o vértice bem aqui em cima. Ele não falou se a pirâmide era reta ou não. Isso quer dizer que muito provavelmente não uma pirâmide nesse caso não faz diferença saber se ela é reta ou não, tá? Então eu posso desenhar como eu quiser. Por força do hábito, vou desenhar ela reta. A altura é 30. Então, eu vou traçar aqui a altura. Essa questão não precisava fazer o desenho, mas só para exercitar o 30 centímetros, né? Para calcular o volume. Então, o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura vezes 1/3, né? Ou seja, dividido por 3, porque tem pontinha. Tá? Como tem pontinha, vamos lá. Tem que dividir por 3. Então, o problema aqui é que eu não tenho a área da base, né? Eu já tenho a altura. Então, eu vou calcular a área da base, que é essa base aqui. E eu vou, então, calcular a área da base, que é igual à área do trapézio. Então, eu vou usar a fórmula basezinha, basezona vezes a altura dividido por 2. Aqui eu botei o H minúsculo. Para você não confundir com esse H maiúsculo. Tá? Esse H aqui é 30. Esse Hzinho aqui é a altura do trapézio. Seria alguma coisa mais ou menos aqui, ó. Tá inclinado ali também. Aqui olhando de frente seria mais alguma coisa mais ou menos assim. Bacana? Então aqui, vamos lá. Olha como é que o problema ele vai se desenrolando, tá? Para eu calcular o volume da pirâmide, eu já tenho a altura, então falta a área da base. Só que aí quando eu olho a área da base, vejo que é um trapézio, eu sei que eu tenho esse cara, que é a base grande, eu sei que eu tenho esse cara, que é a base pequena, mas eu não tenho essa alturinha aqui. Então o problema, por enquanto, está travado aqui, eu tenho que descobrir quem que é essa alturinha. Se eu fizer isso assim,
facilita a compreensão. Se eu fizer uma outra altura igualzinha aqui, facilita a compreensão. Porque esse pedaço aqui vai ser 20. E como esse triângulo é isósceles, esse triângulo de cá e esse triângulo de cá são exatamente iguais. Conclusão. Os 20 centímetros que sobraram foram divididos igualmente, né? Então 10 e 10 para cada lado. O que eu vou fazer aqui para descobrir o H, então? Ele de novo, né? Teorema de Pitágoras, só mais uma vez. Aqui, ó, eu descubro a altura. Então, mais uma vez, eu vou pegar isso aqui, vou jogar para cá. Vou botar aqui. E agora eu vou colocar o Teorema de Pitágoras. A hipotenusa aqui é o 5 raiz de 5, né? Lembrando que tem que botar um parênteses para dizer que vai elevar todo mundo. Igual a h ao quadrado mais 10 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, vezes 5, igual a h ao quadrado, mais 100. Olha que sorte. 125 é igual a h ao quadrado, mais 100. Ajeitando, sem errar agora, né? H vai dar 20, h quadrado é 25. H, então, ou é mais 5 ou é menos 5. Mas como H é a altura de um trapézio, é a raiz quadrada positiva. É a raiz quadrada de 5 positiva. É raiz positiva de 25. Ah, estranha essa frase. É mais raiz de 25. Pronto. Aí agora eu sou capaz de voltar aqui, né? E aí agora eu calculo a área da base. A base grande, 40. A base pequena, 20. Vezes a altura, raiz de 5 sobre 2. A área da base vai ser... Percebam que aqui vai dar 60. Eu já vou dividir por 2 logo, que vai dar 30. Então vai dar 30 raiz de 5 centímetros quadrados. Aqui deu centímetros. E aí agora eu volto para o problema principal, né? A área da base é 30, raiz de 5, vezes a altura, que é 30 de novo, vezes 1/3. Ou dividido por 3, tanto faz. O volume da pirâmide vai dar 9... Vocês podem fazer... Você pode simplificar ou multiplicar aqui primeiro, que tanto vai fazer, né? Eu vou simplificar. 30 dividido por 3 vai dar 10. Aí vai dar 10 vezes 30. E vai dar 300 raiz de 5 centímetros cúbicos. Dúvida, pessoas? Show! Show. Então, vamos para mais uma. 66. De novo, ó, a pirâmide hexagonal, então vamos ser caprichosos, né? A pirâmide é regular de novo, a maioria dos problemas está envolvendo pirâmide irregular, né? Calma aí. Eu prefiro, vamos fazer assim. Deixa eu ver se fica bom. Assim. Assim. Ficar bem grandona. Assim. Vai ficar... mas... vou fazer assim, só que menor. Deixa eu ver aqui.
Aí você faz um menos inclinado para cá, você faz um mais inclinado para cá. Aí você repete agora o desenho, só que espelhado. Você faz um menos inclinado para cá. Vou fazer ao contrário. Você faz um mais inclinado para cá. Você faz um menos inclinado para cá. Aí agora você repete. Você faz um assim. Agora você faz um mais inclinado para cá. Agora você fecha um menos inclinado para cá. Tá. O centro está mais ou menos aqui, né? Então o vértice está aqui. Eu vou tentar... Calma aí que eu tô tendo um problema com o desenho aqui. Aqui eu vou fazer outra perspectiva e eu vou fazer um teste. Aquela perspectiva é boa para desenhar um prisma, essa aqui é boa para desenhar uma pirâmide. Vamos ver. Aqui eu vou desenhar todo mundo igual. Porque eu estou olhando de frente. Acho que talvez assim fique melhor. Deixa eu ver. Pra cá. Pra cá. Fica bem melhor. Pronto. Agora eu estou feliz com o meu desenho. Pra cá. E pra cá. Para desenhar pirâmide, eu boto essa perspectiva, fica melhor de enxergar. Pronto. Agora eu faço para cá e para cá. Essa perspectiva inclinada ela é melhor para fazer o prisma, porque aí não fica nenhuma linha na frente da outra. Legal. Isso é uma pirâmide hexagonal regular, tá? Aí agora tem que é só que é uma aula de nomes, tá? É uma questão que só para ver se você lembra dos nomes. A apótema da pirâmide é a altura da face. É a altura da face. Essa linha aqui. Tá bom? E a altura da pirâmide é a altura da pirâmide. Que é essa linha daqui. Ele diz que o apótema da pirâmide, que é essa linha ali, a altura da base, mede 2 raiz de 43. E fala que a altura da pirâmide mede 8 centímetros. O que ele quer? O volume da pirâmide. Bom, de novo, né? Vamos pensar aqui. O volume da pirâmide... Para calcular o volume da pirâmide, você precisa da área da base, você precisa multiplicar pela altura e você precisa multiplicar por 1/3 ou dividir por 3, você que sabe. Só que aí a gente tem um problema. A altura nós temos e a área da base não. Então eu vou ter que parar a questão para descobrir quem é a área da base. Só que a área da base é um hexágono regular. Se eu não descobrir quem é o lado do meu hexágono regular, não tem como eu calcular a área da base, porque eu sei que a área do hexágono é dada por essa fórmula aqui. 6L², raiz de 3 sobre 4. Então eu tenho que parar de novo e pensar num jeito de achar esse L. Esse trio já ficou manjado, né? Você precisa do volume, aí só que você trava por causa da área da base, e aí você usa um teorema de Pitágoras. Isso, Joy. É a altura do triângulo equilátero. Muito bom. Isso aí. Esse é o diferente, né? Esse é o diferente dessa questão. Mas esse trio aqui já ficou manjado, né? A gente vai precisar... Isso que está dentro do hexágono, é isso aí mesmo. Esse trio está manjado, né? Volume, área da base, teorema de Pitágoras. Com certeza o teorema de Pitágoras que a gente quer calcular é esse daqui, né? E como o Joy está falando, é a altura lá do triângulo equilátero que está dentro do hexágono, né? Eita, como assim, Mororó? Não entendi isso. Simples. Deixa eu dar uma
Deixa eu dar uma esticada nisso aqui. Ele é mais para cima aqui um pouquinho. E esse cara daqui, ele é mais inclinado um pouquinho. Pronto, assim. Pronto, assim. Legal. Esse cara em verde, ele é a altura de um triângulo equilátero. Porque lembra, né, que o hexágono são 6 triângulos equiláteros, por isso que a área é do jeito que é. Quando você desenha os 6 triângulos equiláteros aqui, essa linha verde, ela é a altura do triângulo equilátero. Ou seja, eu vou aplicar um teorema de Pitágoras, mas eu tenho que achar essa linha verde primeiro, né? O teorema de Pitágoras deveria ser isso aqui, né? 2 raiz de 43 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Igual, né? Igual. 8 ao quadrado mais linha verde ao quadrado. Só que a linha verde é a altura do triângulo equilátero. Linha verde é a altura do triângulo equilátero, ou seja, ela é sozinha L raiz de 3 sobre 2. Ok, pessoas? Então, vamos seguir. Então, isso aqui vai ficar assim. Só para ficar mais didático possível, eu repito isso aqui. E esse linha verde eu troco ali por L, né? Por L raiz de 3 sobre 2. E tem que levar ao quadrado, porque está no Pitágoras. Isso aqui vai dar 4 vezes 43. Esse outro cara vai dar 64. E aqui é só elevar todo mundo ao quadrado. O que foi, homem? Ah, bugger. Um bugger. 3L ao quadrado dividido por 4. Eu só joguei esse 3 aqui para frente para ele ficar antes da letra, porque quando fica depois da letra fica estranho. Então, 4 vezes 43 vai dar 160 mais 12, 172, igual a 64, mais 3, L ao quadrado sobre 4. Eu posso eliminar o denominador, mas como essas duas parcelas aqui são números, eu vou subtrair primeiro para ficar mais fácil, porque aí só faço uma conta de multiplicação, né? Então, vai dar 12 menos 4 vai dar 8. E 16 menos 6 vai dar 10. Igual a 3L ao quadrado sobre 4. Antes de passar o 4 dividindo, eu acabei de perceber que 108 é divisível por 3. Então eu vou dividir ele, eu vou usar o cancelamento, eu vou usar a divisão dos dois lados da equação por 3, né? Então isso aqui divide, isso aqui também divide. Então 108 dividido por 3 vai dar 3, 3 vezes 3, 9 sobra 1, 18 vai dar 6. Igual a L ao quadrado sobre 4. Agora ficou bem mais fácil. L ao quadrado vai ser igual a 4 vezes 36. Eu não vou nem fazer a multiplicação. Porque quando eu passar o quadrado para o outro lado, vai virar raiz. E é raiz do produto, né? Então é só tirar a raiz de todo mundo. Vai ser 2 vezes 6. O meu L é igual a 12 centímetros. Claro, tem uma resposta negativa, mas ela não interessa. Ufa, que volta, mas nem tanto. Agora eu preciso disso. Minha área da base vai ser 6 vezes 12 ao quadrado. Errei. Que interessante. 3 sobre 4. Vou fazer a conta. A área da base
é igual a 6 vezes 144. Menino. Sobre 4. Eu posso dividir o 144 por 4 e depois multiplicar por 6, que é mais fácil. 14 dividido por 4 vai dar 3. 3 vezes 4, 12. 2, sobrou 2. 24 dividido por 4 deu 6 de novo. Isso aí. Raiz de 3. Área da base vai ser essa linda bagatela de 216 raiz de 3 centímetros quadrados. E para terminar, eu volto no meu problema inicial, que era calcular o volume. O volume da pirâmide vai ser 216 raiz de 3 vezes a altura, que é 8, vezes 1/3, né? O volume da pirâmide é igual a 6, 7, 8. Aqui é 216, dá para dividir por 3, então eu vou dividir, vai dar 72 raiz de 3 vezes 8. Para terminar, o meu volume da pirâmide é 8 vezes 2, 16, vai 1. 8 vezes 7, a tabuada mais difícil do fundamental, é 56. Centímetros cúbicos e acabou. E aí? Todos vivos? Opa, show. Tranquilo. Vamos lá. Acho que dá pra gente fazer todos os exercícios que eu planejei hoje. Vamos ver se eu consigo. Planejei uns 10, ou 9 ou 10. 75. Mas, além de ter planejado, esse é um dos que eu estava querendo realmente comentar com vocês, que é esse daqui agora. Beleza, Cezinha? Bom. Todos vivos está ótimo. Quem está vivo está ótimo. Quem não, vamos aí, né? Vamos fazer uma reanimação. Esse tipo de exercício é um exercício que está na moda, ou pelo menos esteve na moda ultimamente, nos últimos anos de Enem e tal. É bom falar. Que é o exercício que fala de pirâmides semelhantes, tá? Então eu vou dar uma lida nele. Eu vou falar de um negócio novo, que não é difícil. Por isso vou fazer na forma de exercício. Pirâmides semelhantes. Considere uma pirâmide regular de altura 25 metros e base quadrada, de lado 10 metros. Ou seja, isso já é o suficiente para a gente fazer um desenho. Então, vou aqui fazer o meu desenho, feliz e contente, da minha pirâmide regular de base quadrada. A pirâmide não ficou muito legal, eu vou esticar isso aqui.
Vou lá fazer minha pirâmide regular de base quadrada, o centro está mais ou menos aqui, ó, por isso que eu estou traçando mais ou menos daqui. E pontilhado. Tá? Aí, até aí nada diferente. Ela é a altura 25, então vou traçar a altura aqui. O centro está mais ou menos aqui assim. Mede 25. 25 metros. E o lado da base mede 10 metros. A aresta da base mede 10 metros. Ok. Aí agora que mudou. Agora vai falar de um negócio diferente, que eu não tinha falado antes. Seccionando essa pirâmide por um plano paralelo à base, aí vou traduzir. Seccionar é cortar. Tá? Então, cortando a pirâmide por um plano paralelo à base, ou seja, a base está aqui, ele vai fazer um corte na horizontal nessa pirâmide. Ele vai dividir essa pirâmide em dois outros blocos. Só que ele vai fazer isso passando uma faca na horizontal, tá? Então, ele vai cortar isso, ele pode cortar mais em cima, mais embaixo. Ele está dizendo aqui que ele vai cortar assim, isso, ele vai separar a ponta e a base. Só que eu posso separar só uma pontinha ou eu posso separar uma ponta gigante, né? Tem que se basear aqui no que ele vai falar agora. Ele vai cortar, né? Ele vai seccionar a pirâmide por um plano paralelo à base a distância de 5 metros desta, ou seja, 5 metros da base. Como a altura tem 25 metros, ele vai cortar mais embaixo, né? Quando ele fizer isso, o corte que ele vai fazer vai separar a figura nisso aqui, ó. Assim, opa, eu quero azul para diferenciar. Assim, assim, assim. Podia ser um pouco mais embaixo, mas assim e assim. Essas linhas aqui, elas estão para trás. Então, essa aqui é pontilhada e essa linha aqui também é pontilhada. Essa linha aqui também é... Oh, droga. Essa linha aqui também é pontilhada. Beleza? Se eu quisesse fazer um desenho bem bonito, até apagava aqui assim, ó. Que aí tu tinha uma noção de perspectiva mesmo, né? Como se essa linha vermelha estivesse furando o plano azul, tá? E é isso mesmo que está acontecendo. Aí, se for falar em termos de medida, aqui agora mede 5, né? E esse cara aqui que antes media 25, agora mede 20, né? O que sobrou da parte de cima. Então, ele cortou muito mais embaixo, tá bom? Vocês estão conseguindo entender isso, essa estrutura aí que aconteceu? Separei a ponta da base, tá? Igual o Joy falou. Esse pedaço que sobrou, esse pedaço que tem aqui para cima, o nome, essa ponta, igual o Joy mencionou, é uma outra pirâmide. Que aqui entre nós, só aqui para nossa turma, eu vou mencioná-la agora como piramidezinha, porque tem uma pirâmide maior, né? Então ela é uma piramidezinha. Esse pedaço que sobrou para baixo, essa base que sobrou aqui, ela tem um nome específico dentro da disciplina, que é o seguinte, que é tronco. Isso daqui é um tronco de pirâmide. Então, se aparecer de novo isso na sua vida, você não vai ficar com dificuldades. Então, essa questão de pirâmides semelhantes e de tronco estão relacionadas, tá? Tem uma fórmula específica para calcular o volume do tronco da pirâmide. Eu não vou mencioná-la. Porque existe, nesse caso específico, existe uma outra forma para calcular o volume do tronco, que é o seguinte. O volume da pirâmide
menos o volume da piramidezinha. Isso aqui vai ser o volume do tronco. Tô falando alguma coisa que vocês não estão entendendo até agora? Eu estou só dando conceitos, né? Eu não falei nada da disciplina agora ainda propriamente dita, né? Eu só falei assim, o nome desse pedaço aqui de baixo chama tronco. E essa ponta aqui de cima é uma outra pirâmide que eu vou chamar de piramidezinha, aqui entre nós, né? Não é um nome oficial. Mas eu estou chamando de piramidezinha porque tem uma outra pirâmide parecida com ela. Elas são mais do que parecidas, elas são semelhantes. Isso quer dizer que os volumes das duas são proporcionais, diretamente proporcionais. Toda vez que você constrói uma piramidezinha desse jeito, a partir de uma pirâmide maior, você forma duas pirâmides que são semelhantes, os volumes delas são semelhantes, tá? E aí, o que é legal para esse tipo de situação, eu não vou entrar em detalhes, mas é que você pode fazer uma semelhança com qualquer com qualquer pedaço da pirâmide que você tenha parecido nas outras, em uma e em outra. Isso, elas são escalas. Então tudo está em escala. Por exemplo, as alturas tanto da piramidezinha como da pirâmide maior estão em escalas, elas são proporcionais. As áreas das bases da piramidezinha e da piramidezona são proporcionais. E os volumes da piramidezinha e da pirâmide grande são proporcionais também. Eu posso aplicar a semelhança tanto com os volumes, quanto com as alturas, quanto com as áreas. Vai dar certo sempre. Ainda nesse tema, o que eu estou querendo dizer é que eu posso fazer uma coisa do tipo assim: volume da pirâmide está para o volume da piramidezinha Opa, aí não. Aí quebra firme. Outra. O volume da pirâmide está para o volume da piramidezinha. Consegui. Com muito esforço. O volume da pirâmide está para o volume da piramidezinha. Do mesmo jeito que a altura da pirâmide está para a altura da piramidezinha. Ou quase isso. Se fosse uma semelhança comum... Oh, droga. Mais em cima um pouquinho. Aí, pronto. Se fosse uma semelhança comum, tranquilo, isso seria verdade. Só tem um detalhe que eu omiti. Um detalhezinho que eu omiti. Mas antes de contar esse detalhe que eu omiti, quero saber se vocês entenderam o que eu falei. A escala dos volumes é igual à escala das alturas? Até aí, vocês entenderam o que eu acabei de falar? Beleza. Agora, eu só omiti um detalhe. Isso aqui não está 100% correto. Mas é por um pequeno detalhe. A escala dos volumes é uma escala tridimensional.
Por exemplo, a unidade de medida dela é metros cúbicos. Agora, a escala das alturas é uma escala linear, porque as alturas, por exemplo, medem em metros. Então, a escala das alturas não é necessariamente igual à escala dos volumes. Por quê? Porque a escala das pirâmides tem 3 dimensões, enquanto a escala das alturas tem uma dimensão só. Para isso aqui ficar certo, basta que eu pegue as alturas e eleve ao cubo. Porque aí agora eu tenho uma escala tridimensional igual a outra escala tridimensional. De novo, não estou entrando em detalhes de por que isso é verdade. Estou dizendo que é verdade. Tenham fé. Agora sim, tudo está completamente correto. Se eu fizer a semelhança desse jeito... Não, mas essa pergunta é relevante. Se você realmente quiser entender por quê, marca um atendimento na quarta-feira, a gente troca uma ideia. Aí eu te explico e te mostro um texto onde o cara explica por que isso funciona. Ok. Matheus, só para matar a curiosidade, tem a ver, por exemplo, com o princípio de Cavalieri, que foi aquela coisa que a gente viu lá quando estava estudando volumes de prismas. Eu sei que a aula já acabou, mas eu gostaria de terminar essa questão aqui. Vocês se incomodam? Ué, são 10 horas, né? Foi muito rápido. Eu vou então, de qualquer forma vai ficar gravado, não tem estresse. Isso aqui vai responder essa pergunta, vai responder a questão, porque veja, ele quer saber o volume do tronco, certo? Só que o volume do tronco é o volume da pirâmide menos o volume da piramidezinha. O volume da pirâmide eu sei calcular já. O volume da pirâmide é a área da base vezes a altura vezes 1/3. O volume da pirâmide é 10 vezes 10, porque é um quadrado, então é 100, vezes a altura, que é 25, vezes 1/3. O volume da pirâmide é igual a 250 sobre 3. O volume da pirâmide é, 2.500, né, sobre 3. Legal? Então, eu usei a fórmula que eu já sabia para o volume da pirâmide. Agora eu vou usar essa para achar o volume da piramidezinha. Olha só. O volume da pirâmide é 2.500 sobre 3. Eu estou aplicando essa fórmula aqui agora. O volume da piramidezinha eu não sei. Eu vou botar só inha agora, tá? Piramidinha. Ouzinha, tá? Piramidezinha. Eu vou descobrir. A altura da pirâmide grande, eu sei qual é. 25. Então vai ficar 25 ao cubo. E a altura da piramidezinha é 20. Então vai ficar 20 ao cubo. Ou seja, quando eu fizer essa conta aqui, eu vou conseguir descobrir o volume da piramidezinha. Aí a questão vai acabar. Opa! Deletei porque isso aqui continua, né? Tem que multiplicar cruzado. 20 ao cubo, eu não sei se eu faço...
Tá, eu vou fazer, mas eu vou dar só uma simplificadinha antes para não complicar muito a minha vida. Aqui tem, agora eu vou usar equações, né? Aqui tem 25. Eu vou dividir esse 2.500 por 25, que ele volta a ser 100. Ao mesmo tempo, como aqui tem 25 ao cubo, eu vou matar um desses 25 aqui, né? E vai ficar só 25 ao quadrado. Então, aqui vai ficar só 25 ao quadrado. Pronto, só para facilitar um pouco os cálculos. A próxima linha, então, multiplicando cruzado aqui, vai ficar 100 vezes 20 ao cubo, que é 8.000, igual a 625, que é 25 ao quadrado, vezes o volume da pirâmidezinha. Eu nem devia ter, ou deveria ter feito tudo isso. Acho que nem deveria ter feito tudo isso. Vou deixar o 25 ao quadrado aqui. 25 ao quadrado. Dá para simplificar mais, né? 100 com 25, mas enfim. Continuando, dá para simplificar mais. Mas eu vou fazer, deixa eu ver se dá para fazer aqui 25, aqui tem 100 e aqui também. Então aqui vai ficar 4 e ali vai ficar 4 de novo. Quando vocês fizerem todos esses cálculos, vai dar 128. Aos patrocinadores, 128. 128? 128. Calma aí. Não, não é isso não. Errei aqui. Não é 128 não. É um zero a mais. 1.280. Pronto. Agora a questão acabou. Porque ele não quer o volume nem da pirâmidezinha e nem da pirâmide grande. O que ele quer? O volume do tronco. O volume do tronco da pirâmide vai ser 2.500 sobre 3 menos 1.280. Fazendo as contas pelo método da sua preferência, o meu eu prefiro multiplicar o 1.280 por 3. Oxente. Oxente. Eu errei alguma coisa? Calma, o volume da pirâmide é 2.500 terços. O volume da piramidezinha... O volume da piramidezinha é 2 vezes 2 vezes 2, 8. 8.000 vezes 100... 800.000 dividido por 625. 1.280. Aí não pode. Eu fiz alguma coisa errada? Deixa eu ver. Deixa eu checar aqui. Já vai, já vai. Só vendo aqui.
Ué. Ué. Bom, eu errei alguma conta. Que excelente, hein, garoto? O volume aqui é 10 vezes 10, 25, 2.500 sobre 3. Bom, pronto. Agora sim, o que estava faltando aqui na questão era esse sobre 3 aqui, que tinha pulado aqui nessa questão. Aí o volume da pirâmidezinha é 1.280 sobre 3. Substituindo agora na equação do volume do tronco, a gente acha a resposta. Professor, nós veremos geometria analítica. Queria saber se iríamos. Vamos ver mesmo. A gente vai terminar de ver geometria espacial e vai ver estatística e geometria analítica. Eu só não decidi a ordem. Se a gente vê as geometrias todas logo e vê estatística por último, ou se quando terminar de ver espacial, vê estatística e depois vê analítica. Vamos ver. Então é isso, gente. Agora sim eu tô feliz. Techal. Fiquem bem. Fui. Valeu. Valeu. Até segunda, presencial. Tchau, Kevlin. Fui. Tchau.